Olá, tudo bom? Olha só, eu quero falar contigo aqui nesse vídeo a respeito da MP 936, editada pelo governo federal e que tem como principal objetivo buscar a manutenção dos empregos, a preservação dos empregos, como tem lá mencionado no próprio dispositivo. Então, nesse dispositivo estão previstas duas medidas a serem tomadas pelas empresas. Uma é a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, o funcionário vai passar um tempo sem ter que ir na empresa, até porque existe essa circunstância das empresas terem diminuído o fluxo de trabalho, a intensidade do trabalho e, consequentemente, não há aí a necessidade de ter o funcionário na empresa. O outro ponto se dá em relação à redução da jornada de trabalho e nessa redução da jornada de trabalho já prevê que em alguma intensidade o funcionário permanecerá aí para a empresa, certo? Então são dois pontos que eu quero conversar contigo aqui nesse vídeo. E inicialmente fazer aqui também uma diferença. Lá na MP anterior, na 927, existia também a questão da suspensão do contrato de trabalho, que não é esse formato previsto na MP 936. Nessa MP 936, o funcionário, o valor que ele receberá, seja em virtude da suspensão do contrato de trabalho, seja a compensação em virtude da redução da carga horária, vai ser custeado pelo governo, por um fundo que está sendo constituído pelo governo, claro, com base nos valores arrecadados da população em geral, obviamente. O governo não produz riqueza, toda a riqueza é produzida por quem produz riqueza. O governo está lá para poder administrar a aplicação desses recursos para a sociedade. Então, dentro dessa questão, eu vou utilizar aqui em algum momento do vídeo uma analogia, até porque foi até mencionado no próprio dispositivo da medida provisória, que é um parâmetro em relação aos valores de seguro-desemprego. Quero deixar aqui bem claro que o funcionário que tiver sujeito a essa circunstância da suspensão ou da redução, lá na frente, caso ele seja demitido, desligado, ele não vai ter qualquer prejuízo no recebimento do seguro-desemprego, que ele fizer jus, dentro, obviamente, do tempo de trabalho dele, caso seja a primeira, segunda ou terceira solicitação, certo? Então, primeiramente, em relação ao formato, nós temos aí a redução da carga horária e nós temos também o outro ponto que é a suspensão do contrato de trabalho. Então, a redução da carga horária, ela vai poder ocorrer por um prazo de até 90 dias. Diferente da redução da carga horária, a suspensão do contrato de trabalho, ela só poderá se estender por até 60 dias. Então, veja aí que tem uma diferença. Suspensão deve ter um período menor do que o da redução da jornada de trabalho. E aí você pode perguntar, Anderson, eu não posso misturar um com o outro? Até pode, mas o fato é que ao você juntar suspensão com redução, também tem dito na medida provisória, você não poderá, no conjunto dessas duas medidas, ultrapassar 90 dias. Então você pode suspender o contrato de trabalho por 30 e depois, quando o funcionário voltar, você fazer com que ele esteja trabalhando meio período, por exemplo, ou seja, uma redução de 50%. É possível, isso aí vai poder se estender por até 90 dias, salvo alguns outros casos específicos previstos na medida provisória, como, por exemplo, a decretação do fim do estado de calamidade. Tá joia? Então, essa suspensão do contrato de trabalho poderá ocorrer por até 60 dias e a redução da jornada de trabalho poderá ter uma duração de até 90. Essa redução ela vai poder ocorrer diante de 3 percentuais, uma redução de 25% da carga horária, acompanhada de 25% da redução do tempo de trabalho, uma redução de 50% da carga horária, acompanhado também de uma redução de 50% do salário, ou uma redução de 70% da carga horária, acompanhado também de uma redução de 70% do salário do funcionário. E aqui nessa parte da redução, o que vai acontecer? Então vamos supor
O empresário que fizer a utilização da redução de 25%, de 50% ou de 70%, ele tem que acompanhar essa redução do salário também com base na redução da carga horária. Que ele optar por 25%, 50%, 70% é o equivalente que ele vai ter que reduzir no salário do funcionário também. E o funcionário vai ser penalizado? Bom, imagina que um funcionário ganha aí R$2.000, teve uma redução na carga horária dele de 50%. Então o salário dele vai ser reduzido pela metade, consequentemente ele vai receber aí R$1.000. E os outros 1.000 que contratualmente estão lá definidos no trabalho dele? Bom, o que vai acontecer? Por isso que lá no começo do vídeo eu falei a respeito do seguro-desemprego. Você vai supor que esse funcionário que ganha R$2.000 de salário, caso ele entrasse no processo de rescisão e tivesse direito ao seguro-desemprego, quanto é que ele receberia caso ele fosse demitido? Vamos lá. Então, supondo esse funcionário que recebe um salário de R$2.000, caso ele fosse demitido e tivesse direito ao seguro-desemprego, ele receberia então o equivalente a R$ 1.479,89. Então, se a carga horária dele for reduzida pela metade, ele vai receber do empregador R$1.000, por exemplo, e vai receber com base no governo, e vai ser definida a forma como ele vai receber pelo governo, a metade do que ele teria direito caso entrasse no seguro-desemprego, ou seja, a metade de R$ 1.479,89. Ele vai receber R$1.000, mais a metade desse valor de R$ 1.480, por exemplo, que daria aí um total de um pouco mais de R$700. No final, o resultado, ele teria direito a receber aí 1.700, um pouco mais de R$1.700, certo? E isso vai funcionar para a redução de 25%, isso também vai funcionar para a redução de 70%, certo? Essa questão da redução, ela vai poder perdurar por até 90 dias. É necessário que seja celebrado um contrato individual com o empresário, entre empregado e empregador, certo? Entre o funcionário, entre a empresa. Esse contrato ele tem que ser assinado, na verdade, tem que ser comunicado ao funcionário essa medida 2 dias antes, e a partir de então, pelo prazo informado, ele vai se encontrar nessa condição de redução. Já em relação à suspensão do contrato de trabalho, vai acontecer que, como eu conversei com você no primeiro momento do vídeo, esse período da suspensão pode ocorrer por até 60 dias e vai funcionar muito semelhante a como funciona aí a redução de salário. O fato é que na suspensão, esse período aí de 2 meses, o funcionário não vai receber assim inicialmente nada da empresa, porque tem aí uma exceção. Essa exceção vai se aplicar para as empresas que em 2019 faturaram acima de 4.800.000, ou seja, já eram empresas que estariam sujeitas ao lucro real, ao lucro presumido por conta do faturamento. Para essas empresas, mesmo que seja suspenso o contrato de trabalho, certo? Ela vai ter que pagar o funcionário só vai ter direito a receber 70% do valor caso entrasse pelo seguro, e o restante a empresa vai ter que compensar, ou seja, a empresa vai entrar com 30%, ou seja, o governo buscou aí basicamente priorizar, né, dar um tratamento um pouco mais diferenciado para as pequenas e microempresas. Então, falando em relação à suspensão em si, então dentro desse sentido, a suspensão ela vai perdurar mais uma vez por até 60 dias. O funcionário na suspensão não pode trabalhar na empresa. Isso é importante frisar, porque caso ele vá trabalhar na empresa ou por teletrabalho, home office, de alguma forma ele estiver trabalhando, vai ser descaracterizada
essa condição, a empresa vai ter que pagar sem nenhum efeito de suspensão e ainda está sujeita a uma penalidade. Então, dentro desse mesmo exemplo que a gente acabou de conversar, vamos supor um funcionário que tem um salário mensal de R$2.000, caso ele tenha o contrato de trabalho suspenso, ele, frisando aqui, certo? Ele não vai trabalhar, ele não pode trabalhar, e aí, nesse contexto, ele vai receber, para poder ficar em casa, o valor referente R$ 1.479,89. Ele vai receber isso daí por até 60 dias, ou seja, por até 2 meses. Sabendo que depois desses 2 meses, quando ele retornar, você ainda pode entrar com a redução proporcional lá de 25%, 50% ou 70%, de forma que não se exceda os 90 dias que a gente conversou lá no início do vídeo. E um ponto importante para a gente poder finalizar aqui o nosso vídeo é falar que existe uma estabilidade. Essa estabilidade garantida ao funcionário será de igual período em que houver a suspensão e ou a redução, ou seja, se o funcionário esteve com um contrato de trabalho suspenso por 2 meses, ele vai ter uma estabilidade dali para frente de também 2 meses. Se ele teve entre redução salarial e suspensão 90 dias, ele vai ter, a partir do final da redução, 90 dias de estabilidade, obviamente, salvo os casos em que haja rescisão por justa causa. E nesse caso, obviamente, não há estabilidade, tá joia? Então, espero que eu tenha contribuído com você, tirado suas dúvidas, o vídeo um pouco mais longo, mas o assunto precisava. E se você gostou aí do conteúdo, eu quero lhe convidar para que você possa curtir, possa se inscrever no canal e também compartilhe a matéria com as pessoas que você acredita que possam fazer bom uso, e conta com a gente, tá joia? Um abraço!